Com base nesse pressuposto, reclamam repetidamente um reequilíbrio dos fluxos de informação. Acontecia assim a quando da publicação da Declaração de Paris, em 1983, acontece ainda hoje. Com efeito, o Relatório Mundial sobre a Comunicação, da responsabilidade da Unesco, constata que os fluxos de informação continuam a dar larga vantagem ao Norte, perenidade no desequilíbrio notada pela comunidade de investigadores que se têm debruçado sobre este tema. Queiroz Fernandes, por exemplo, destaca 3 notas essenciais na caracterização da ordem informativa internacional nos anos mais recentes. Primeira, a diferença de recursos entre o centro e a periferia do sistema. Hoje publicamos mais do que nunca e, no entanto, as diferenças são mais acentuadas que nunca. Existe um mundo informativamente opulento, no centro do sistema, e um mundo informativamente muito pobre, a periferia. Segunda, o reduzido número de países conta países emissores da informação internacional, dentro dos quais se pode observar um grau de concentração muito elevado, com a expressão dos conglomerados transnacionais. A maioria desses conglomerados encontra-se nos países mais ricos do sistema, principalmente nos Estados Unidos da América. Terceira, a unidirecionalidade dos fluxos de informação, destacando-se outra particularidade em casos de suposta reciprocidade. Os que gerem o fluxo de retorno são, sobretudo, agentes dos média ocidentais, cujos critérios surgem determinados pelo seu próprio sistema cultural e pelo mercado que compra a informação. Segundo estudo do Ministério Alemão da Cooperação para o Desenvolvimento, em 1983, a informação referente aos países do Sul ocupava apenas 4,5% de toda a informação sobre o estrangeiro. Arnold Dobler afirma que depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, esta percentagem se tornou ainda mais reduzida. Os conflitos do leste europeu são, de todos os pontos de vista, humano, económico e político, mais urgentes de ser noticiados do que qualquer guerrilha do outro lado do hemisfério. Larson, McAnany e Stormy, num estudo efetuado ao noticiário CBS News, dos Estados Unidos da América, naturalmente, notaram que a América Latina ocupava o penúltimo lugar na lista de menções ou aparições, seguida por África. No entanto, e apesar desta escassa participação nos noticiários, subia ao segundo lugar no referente a notícias sobre conflitos. 29,3% das notícias sobre a América Latina reportavam a crise e conflitos, percentagem que atingia os 37,7% para a África. Terceiro mundo maltratado quando não é ignorado. Um panorama que, longe de ser exclusivo dos telejornais, se estende à restante programação televisiva. Já em 2002, foi divulgado estudo efetuado aos conteúdos da televisão britânica, conclusões denunciando a exclusão dos países subdesenvolvidos de programas de informação de regularidade não diária, assim como dos documentários. Os britânicos sabem cada vez menos o que se passa nos países do terceiro mundo. A culpa, segundo um estudo da 3WE, uma rede que congrega organizações de solidariedade internacional, é das televisões que desinvestiram nos documentários e programas de informação sobre o cotidiano dos países subdesenvolvidos. O entretenimento e o lazer tomaram o lugar da informação e análise. E esses países passaram a ser retratados apenas através de reality shows, magazines de viagens e espetáculos de variedades, tendência que se manteve mesmo após o 11 de setembro. Martin Lewis, que foi um dos pivôs mais destacados da BBC, referia-se há anos atrás a estudo da Unicef, segundo o qual a maioria das pessoas pensava que 50% a 70% das crianças em todo o mundo estavam a morrer de fome, quando o número real é de 1 a 2%. E que só 20% das crianças entre os 6 e os 12 anos de idade frequentam a escola, quando quase 90% o fazem. A maioria das pessoas imagina os países em desenvolvimento a partir das notícias sobre os desastres. Lamentável Lewis. Conclusão: os súditos de Sua Majestade sabem cada vez menos sobre a realidade, organização e modo de vida de mais de 80% da população mundial. Ou seja, 5 mil milhões de pessoas
dispersas pela África subsaariana, Índia, América Latina e outras zonas economicamente frágeis do globo. Os resultados de muitas destas pesquisas levam investigadores vários a alertarem para os perigos de um mundo hegemónico, perigos assentes na manipulação da informação a favor das grandes potências, a favor do norte rico e civilizado, contra o sul pobre e selvagem. Apesar do abandono da NOMI, a Unesco continua ano após ano a alertar para o risco de um crescente desequilíbrio dos fluxos informativos produzidos pelos ricos do norte e pelos pobres do sul. A opulência dos primeiros incha na mesma proporção que a miséria dos segundos. Nos anos mais recentes, um dado novo veio bater à porta do norte, obrigando ao despertar de algumas consciências, entre as quais as de alguns jornalistas, em torno do tratamento das notícias do outro, das novas do estrangeiro. Tudo a ver com as hordas de deserdados do sul, e alguns, média incluídos, vêem batendo cada vez com mais força e mais frequência às portas do norte rico. O acentuar do paulatino, mas constante decréscimo das taxas de natalidade dos países ricos obriga, qual fatalidade, ao recurso à mão de obra forasteira. No caso concreto da União Europeia, aos magrebinos, africanos subsaarianos, asiáticos e latino-americanos, vieram juntar-se ultimamente os desiludidos com os amanhãs que deixaram de cantar no leste europeu. Este alegado aumento dos fluxos migratórios potencia a existência de choques culturais e tem provocado, como é do conhecimento geral, alterações preocupantes no xadrez político-partidário de alguns países da União, com o crescimento fulgurante da extrema-direita xenófoba e o registro de alguns acontecimentos dramáticos, tendo os imigrantes como protagonistas ou como alvo. Num ápice, se vasculharam os desempenhos dos média no que ao tratamento do outro entre nós, do estrangeiro cá dentro, concerne. Os resultados das análises deram positivo quanto à responsabilidade dos média num alegado fomento, mesmo que subliminar, de preconceitos e estereótipos dos civilizados europeus para com a mão de obra muito barata, mas de outra cor, insatisfeita e quesilenta que provinha do sul. Foi o que se constatou em França nas eleições presidenciais de 2002. Os média trataram de matraquear durante anos o tema da insegurança urbana, de localizar grande parte da violência individual, sobretudo em bando, nos arrabaldes das grandes metrópoles, com associação fácil aos imigrantes que habitam estas zonas. Os resultados estão à vista de todos, como bem assinalou Mário Mesquita. A agenda mediática do debate eleitoral, centrada no tema da insegurança, por opção de Chirac e de Le Pen, insuficientemente contrariada pela esquerda plural, foi outro fator favorável ao populismo lepenista. A exploração do medo do outro, árabe, negro e imigrante, reforçada pela hipermediatização de algumas ilustrações de desordem, ajudou a alcandorar o líder da Frente Nacional ao lugar de número 2 da política francesa. Os jornalistas descobriram há 3 meses um número incrível de assassinatos repugnantes, desumanos, e dão-lhes um destaque extraordinário. Repetem, no obstante, poderíamos crer que Paris, Marseille ou Lyon eram campos de tiro em que se exercitam impunemente bandidos sardos, sobreviventes da Chicago de 1930, os taxas croatas do tempo de Hitler, revolucionários russos do século XIX, panteras negras vindas dos Estados Unidos, cangaceiros e jagunços, sem falar de jacarés, piranhas e tigres de Bengala. Reportava Stefan Brandl, jornalista do austríaco Der Standard. Qualquer semelhança com a histeria mediática do último verão em Portugal, no que a onda de crimes reporta, e que incluiu um dramático sequestro em direto, talvez não seja pura coincidência.